Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria é poder te acompanhar nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Hoje, quero te convidar para uma experiência transformadora através de uma poderosa oração de gratidão. Sei que muitas vezes acordamos com o coração pesado, pensando primeiro nos problemas, nas contas, nas preocupações. Mas existe uma chave espiritual que pode revolucionar completamente o seu dia. Começar agradecendo ao Senhor. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma arma poderosa contra a ansiedade e o desespero. Quando escolhemos enxergar primeiro as bênçãos que já recebemos, nosso coração se alinha com o coração de Deus. Esta oração de gratidão que preparei para você tem o poder de transformar sua perspectiva e renovar sua esperança. Como o salmista Davi, que mesmo nas tribulações sabia reconhecer a bondade do Senhor em sua vida. Se hoje você precisa de um novo olhar sobre suas circunstâncias, se deseja sentir a paz que vem do alto, esta oração é para você. Escreva nos comentários: "Sou grato a Deus", para que juntos formemos uma corrente de gratidão que chegará aos céus. Permaneça comigo até o final desta oração, pois tenho certeza que o Espírito Santo tocará seu coração de forma especial. Assim como o maná caía todas as manhãs para alimentar o povo de Israel, sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Prepare seu coração para experimentar a presença consoladora do nosso Pai, que derrama sobre nós bênçãos que nem sempre conseguimos enxergar. Esta manhã será diferente, porque hoje vamos começar reconhecendo a bondade de Deus que nos rodeia por todos os lados. Esta oração de gratidão mudará o rumo do seu dia e enchará sua alma de paz e contentamento verdadeiros. Começar o dia com gratidão é mais que um exercício espiritual. É uma decisão que transforma nossa alma. Quando abrimos os olhos e a primeira atitude é agradecer, estamos declarando que Deus é bom o tempo todo. A gratidão nos conecta com as verdades eternas e nos liberta da prisão das circunstâncias difíceis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo nos ensina: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco." Perceba que não diz para agradecer apenas pelas coisas boas, mas em tudo. Isso significa que até mesmo nas dificuldades podemos encontrar motivos para ser gratos. A gratidão não nega a dor, mas reconhece que acima dela existe um Deus que cuida de nós. Quando agradecemos, estamos exercitando nossa fé e declarando que confiamos no plano de Deus para a nossa vida. A oração matinal de gratidão é como abrir as janelas da alma para que a luz entre e dissipe as trevas. É escolher ver com os olhos da fé, ao invés de enxergar apenas com os olhos naturais, que muitas vezes nos limitam à realidade visível. Agradecer é um ato profético que declara as bênçãos antes mesmo delas se manifestarem completamente. É assim que os filhos de Deus vivem, em constante reconhecimento da bondade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que escolheram a gratidão mesmo em meio às tribulações. Jó, mesmo depois de perder tudo, disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Ana, mesmo na esterilidade, foi ao templo agradecer pela promessa que ainda não havia se cumprido. Paulo e Silas cantaram louvores na prisão, transformando o cárcere em um lugar de adoração e libertação. Jesus, antes de multiplicar os pães, agradeceu ao Pai pela provisão que estava por vir. Isso nos ensina que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da nossa escolha de reconhecer quem Deus é. No Salmo capítulo 100, versículo 4, Davi nos convida: "Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome." A gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus.
Quando começamos o dia agradecendo, estamos entrando em sua presença de manhã cedo. É neste lugar de reconhecimento que encontramos força, direção e paz para enfrentar tudo que virá. A oração de gratidão matinal estabelece nossa alma em território seguro antes mesmo dos desafios chegarem. É como construir nossa casa sobre a rocha da fidelidade de Deus e não sobre a areia das emoções. A ciência já comprovou que a gratidão libera substâncias que promovem bem-estar físico e emocional. Mas nós, como filhos de Deus, sabemos que a gratidão faz muito mais que isso. Ela nos alinha com o céu. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina o segredo da paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Perceba que a ação de graças vem antes da paz. Primeiro agradecemos, depois experimentamos a tranquilidade que vem do alto. A gratidão é o antídoto contra a ansiedade e o medo. Quando reconhecemos as bênçãos já recebidas, nossa fé se fortalece para crer que Deus continuará cuidando de nós. A oração matinal de gratidão não é apenas um ritual, é um encontro transformador com aquele que nos ama incondicionalmente. É neste momento que renovamos nossa confiança e recebemos forças para viver cada dia como uma nova oportunidade de testemunhar sua bondade. Que hoje seja um dia em que escolhemos ver com os olhos da gratidão em todas as situações. Vamos orar. Senhor, nesta manhã abençoada, nos colocamos diante de Ti com corações transbordando de gratidão. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de respirar Teu ar puro e sentir Tua presença. Agradecemos porque ao abrirmos os olhos hoje, fomos lembrados de que somos amados por Ti de forma eterna. Obrigado pela cama onde descansamos, pelo teto que nos protegeu durante a noite, pela segurança que nos deste. Reconhecemos que cada batida do nosso coração é um presente Teu. Cada respiração é uma nova chance de Te louvar. Senhor, somos gratos pela família que colocaste em nossa vida, pelos laços de amor que nos sustentam. Agradecemos pelos amigos verdadeiros, pelos abraços que aquecem nossa alma, pelas palavras de encorajamento. Obrigado pelas lágrimas que já enxugaste, pelas orações que já respondeste, pelos milagres que já operaste. Somos gratos pela Tua fidelidade, que se renova a cada manhã como o orvalho que refresca a terra. Pai Celestial, agradecemos por Jesus Cristo, que deu sua vida para que pudéssemos ter vida abundante. Somos gratos pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela certeza da vida eterna ao Teu lado. Senhor, somos gratos pela saúde que nos concedes, pela força que renova nosso corpo a cada amanhecer. Obrigado por cada órgão funcionando perfeitamente, por cada membro que nos permite trabalhar e servir. Agradecemos pela mente clara, pela capacidade de pensar, de sonhar, de planejar um futuro melhor. Somos gratos pela visão que nos permite contemplar Tua criação maravilhosa e enxergar Tua bondade. Obrigado pela audição que nos permite ouvir Tua voz, sussurrando palavras de amor em nosso interior. Senhor, agradecemos pela capacidade de sentir, de tocar, de experimentar Teu amor através dos sentidos. Somos gratos pelo alimento na mesa, pelo pão de cada dia que não falta em nossa casa. Obrigado pela água limpa que mata a nossa sede, pelo abrigo que nos protege do frio e da chuva. Agradecemos pelas roupas que cobrem nosso corpo, pelos sapatos que protegem nossos pés nos caminhos. Pai, somos gratos por todas as necessidades básicas que supres abundantemente em nossa vida.
Reconhecemos que tudo vem de tuas mãos generosas e misericordiosas, que nunca nos abandonam. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que nos deste, pela oportunidade de usar nossos dons para te servir. Somos gratos pela renda que sustenta nossa família, pelas oportunidades de crescimento e aprendizado. Agradecemos pelos colegas de trabalho, pelas parcerias que edificam, pelos projetos que dão fruto. Senhor, somos gratos pela criatividade que desperta em nós ideias inovadoras e soluções eficazes. Obrigado pela sabedoria que nos capacita a tomar decisões acertadas em nossa vida profissional. Agradecemos pelas portas que abres, pelos contratos que firmamos, pelas metas que alcançamos com tua ajuda. Pai, somos gratos pelos clientes que confiam em nosso trabalho, pelos projetos que prosperam em nossas mãos. Obrigado pela proteção no ambiente de trabalho, pela paz que reina em nossos relacionamentos profissionais. Senhor, agradecemos pelas promoções, pelos aumentos salariais, pelo reconhecimento que recebemos. Somos gratos porque conhecemos a fonte de toda prosperidade e sabemos que vem de Ti. Que nosso trabalho seja sempre uma forma de adoração e serviço ao Teu reino glorioso. Pai amoroso, somos profundamente gratos pelos nossos filhos, pelos pequenos que alegram nossa casa. Obrigado por cada sorriso inocente, por cada abraço apertado, por cada "eu te amo" sussurrado. Agradecemos pela oportunidade de educar, de moldar caracteres, de plantar sementes de fé em corações puros. Senhor, somos gratos pela saúde de nossos filhos, pelo crescimento saudável, pelo desenvolvimento normal. Obrigado pelos professores dedicados, pela escola que os recebe com carinho, pelos amigos que fazem. Agradecemos pela proteção sobre eles quando saem de casa, pela guarda dos anjos em cada caminho. Pai, somos gratos pelos sonhos que nossos filhos cultivam, pelos talentos que descobrem a cada dia. Obrigado pela inteligência que demonstram, pela capacidade de aprender, pela curiosidade natural que têm. Senhor, agradecemos por cada conquista escolar, por cada medalha, por cada nota que os deixa felizes. Somos gratos porque sabemos que o futuro deles está em tuas mãos seguras e amorosas. Que cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de ti e dos homens, como Jesus cresceu. Senhor, somos gratos pelo cônjuge que colocaste ao nosso lado para caminhar nesta jornada da vida. Obrigado pelo amor que compartilhamos, pela cumplicidade que nos une, pela paciência que exercitamos juntos. Agradecemos pelos momentos de alegria, pelas risadas que ecoam em nossa casa, pela paz que construímos. Pai, somos gratos pelas diferenças que nos completam, pelas características únicas que nos enriquecem. Obrigado pelos sonhos que sonhamos juntos, pelos planos que fazemos, pela vida que construímos lado a lado. Agradecemos pelos momentos de diálogo, pelas conversas profundas, pela intimidade que cultivamos. Senhor, somos gratos pelo perdão que praticamos, pela reconciliação após os conflitos, pelo amor que restaura. Obrigado pelas pequenas gentilezas diárias, pelos cuidados mútuos, pela atenção que demonstramos. Pai, agradecemos pelo crescimento que experimentamos juntos, pelo amadurecimento do nosso relacionamento. Somos gratos porque sabemos que o amor verdadeiro vem de ti e se multiplica entre nós. Que nosso matrimônio seja sempre reflexo do teu amor pela Igreja, santo e irrepreensível. Obrigado, Senhor, pelos pais que nos deste, pela educação que recebemos, pelos valores que nos ensinaram. Somos gratos pelo sacrifício que fizeram para nos criar, pelos sonhos que depositaram em nós. Agradecemos pelas orações que fizeram por nossa vida, pela fé que transmitiram através do exemplo. Pai, somos gratos pelos conselhos sábios, pelas correções amorosas, pela disciplina que nos moldou.
Obrigado pelos abraços que curaram nossas feridas, pelas palavras que nos encorajaram a não desistir. Agradecemos pela herança espiritual que deixaram, pelos princípios que nos guiam até hoje. Senhor, somos gratos por cada lição aprendida, por cada história contada, por cada tradição preservada. Obrigado pela proteção que nos deram, pelo lar seguro que construíram, pelo amor incondicional demonstrado. Pai, agradecemos pela oportunidade de cuidar deles agora em sua velhice, de retribuir o amor recebido. Somos gratos porque aprendemos contigo através deles o que é amar verdadeiramente, que possamos honrar seus nomes através de uma vida íntegra e cheia de propósito divino. Senhor, somos gratos pela igreja local que nos recebe, pela família espiritual que nos acolhe. Obrigado pelos pastores dedicados, pelos líderes comprometidos, pelos irmãos que caminham conosco. Agradecemos pelos cultos edificantes, pelas pregações que transformam nosso coração, pelos louvores que elevam. Pai, somos gratos pela comunhão fraternal, pelo cuidado mútuo, pela oração uns pelos outros. Obrigado pelos momentos de adoração, pelas lágrimas de arrependimento, pela alegria da reconciliação. Agradecemos pelas oportunidades de servir, pelos ministérios que edificam o reino, pelos dons que descobrimos. Senhor, somos gratos pelo crescimento espiritual, pelo discipulado que recebemos, pelos frutos que produzimos. Obrigado pelos eventos especiais, pelas confraternizações, pelos momentos de celebração em família. Pai, agradecemos pelo apoio nos momentos difíceis, pelo ombro amigo, pela palavra certa na hora certa. Somos gratos porque encontramos em nossa igreja um pedacinho do céu aqui na terra. Que sejamos sempre edificadores uns dos outros, estimulando o amor e as boas obras diariamente. Pai Celestial, somos gratos pela natureza exuberante que criaste para nosso deleite e contemplação. Obrigado pelas manhãs ensolaradas, pelas tardes amenas, pelas noites estreladas que nos inspiram. Agradecemos pelas flores que perfumam o ar, pelas árvores que nos dão sombra, pelos frutos que nos alimentam. Senhor, somos gratos pelos pássaros que cantam louvores matinais, pelos animais que nos fazem companhia. Obrigado pelas montanhas majestosas, pelos rios cristalinos, pelos mares que demonstram tua imensidão. Agradecemos pelas estações do ano, cada uma com sua beleza particular, suas lições específicas. Pai, somos gratos pelo ar puro que respiramos, pelo vento suave que refresca nossa pele. Obrigado pelas chuvas que regam a terra, pelo sol que aquece nossos dias, pela lua que ilumina nossas noites. Senhor, agradecemos pela diversidade da criação, pelas cores vibrantes, pelos sons melodiosos da natureza. Somos gratos porque através da natureza contemplamos tua grandeza e poder infinitos. Que saibamos cuidar bem desta herança preciosa que nos confiaste para as próximas gerações. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que já nos concedeste, pelos obstáculos que nos ajudaste a superar. Somos gratos pelas portas que abriste quando tudo parecia fechado, pelos caminhos que preparaste. Agradecemos pelos livramentos que operaste, pelos perigos dos quais nos protegeste sem nem percebermos. Pai, somos gratos pelas curas que realizaste, pelas restaurações que trouxeste, pelos milagres que presenciamos. Obrigado pelas reconciliações familiares, pelos relacionamentos restaurados, pelo perdão que promoveste. Agradecemos pelas promoções inesperadas, pelos aumentos salariais, pelas oportunidades que surgiram. Senhor, somos gratos pelos sonhos realizados, pelos projetos que prosperaram, pelas metas alcançadas. Obrigado pelas viagens abençoadas,
pelos momentos de lazer, pelas férias que renovaram nossas forças. Pai, agradecemos pelas surpresas agradáveis, pelos presentes inesperados, pelas alegrias que nos deste. Somos gratos porque sabemos que cada vitória é fruto da tua graça abundante e misericórdia. Que nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador e amor incondicional. Senhor, somos gratos pelos momentos de silêncio, quando podemos ouvir tua voz sussurrando em nosso interior. Obrigado pelos tempos de oração, pela intimidade que desenvolvemos, pela comunhão que experimentamos. Agradecemos pela palavra que ilumina nossos caminhos, pelas promessas que fortalecem nossa fé. Pai, somos gratos pelos versículos que vêm à nossa mente na hora certa, pelo consolo das Escrituras. Obrigado pelos sonhos proféticos, pelas visões que nos encorajam, pelas revelações que recebemos. Agradecemos pelo Espírito Santo que nos guia, nos ensina, nos consola e nos capacita para toda boa obra. Senhor, somos gratos pelos momentos de adoração, quando tua presença se manifesta de forma especial. Obrigado pelas lágrimas de gratidão, pelos sorrisos de alegria, pela paz que excede todo entendimento. Pai, agradecemos pelas confirmações que recebes através de outras pessoas, pelos conselhos sábios. Somos gratos porque conhecemos tua voz e sabemos que tu nos falas de muitas maneiras diferentes. Que sejamos sempre sensíveis à tua voz e obedientes à tua vontade em nossa vida. Pai amoroso, somos gratos pelas lições que aprendemos através das dificuldades, pelo crescimento na adversidade. Obrigado porque usas até as tempestades para nos ensinar a confiar mais profundamente em ti. Agradecemos pela força que descobrimos em momentos de fraqueza, pela coragem que surge no medo. Senhor, somos gratos porque nas lutas descobrimos recursos internos que nem sabíamos que possuíamos. Obrigado pelas pessoas que enviaste para nos ajudar justamente quando mais precisávamos de apoio. Agradecemos pelos nãos que recebemos e que depois entendemos que eram proteção da tua parte. Pai, somos gratos pelos atrasos, que na verdade eram redirecionamentos para algo melhor. Obrigado pelas portas que se fecharam porque havia outras muito melhores se abrindo para nós. Senhor, agradecemos porque transformas nossos vales em mananciais, nossa tristeza em alegria. Somos gratos porque sabes transformar todas as coisas em bênçãos para aqueles que te amam. Que nossa fé seja fortalecida a cada prova superada e nossa confiança em ti seja inabalável. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de servir ao próximo, de ser instrumento de teu amor no mundo. Somos gratos por cada pessoa que colocaste em nosso caminho para abençoar e ser abençoados. Agradecemos pela possibilidade de consolar os aflitos, de encorajar os desanimados, de ajudar os necessitados. Pai, somos gratos pelos talentos que nos deste e pela chance de usá-los para edificar teu reino. Obrigado pelas portas missionárias que abres, pelos campos de trabalho que nos apresentas. Agradecemos pela generosidade que despertas em nosso coração, pela alegria de dar e compartilhar. Senhor, somos gratos por cada semente plantada, por cada palavra de esperança transmitida. Obrigado pelas vidas que tocamos, pelos corações que consolamos, pelas lágrimas que enxugamos. Pai, agradecemos por fazer de nós embaixadores de Cristo, representantes do teu reino na terra. Somos gratos porque através de nós, outras pessoas podem experimentar teu amor e salvação. Que nossa vida seja sempre um canal aberto para a tua graça fluir abundantemente. Senhor, somos gratos pela esperança que colocas em nosso coração para o futuro que está por vir. Obrigado pelos sonhos que ainda não se realizaram, mas que sabemos que estão a caminho. Agradecemos pela fé que nos sustenta quando ainda não podemos ver o cumprimento das promessas.
Pai, somos gratos porque conhecemos Teu caráter fiel e sabemos que Tua palavra não volta vazia. Obrigado pelos planos de bem que tens para nós, pelos projetos que estás preparando nos bastidores. Agradecemos pelas surpresas agradáveis que estão por vir, pelas alegrias que ainda não experimentamos. Senhor, somos gratos porque sabemos que o melhor ainda está por acontecer em nossa vida. Obrigado pela certeza da vida eterna, pela esperança da ressurreição, pela promessa do céu. Pai, agradecemos porque um dia estaremos face a face contigo em perfeita comunhão eterna. Somos gratos porque a morte não tem a última palavra sobre nossa existência. Que vivamos cada dia na expectativa gloriosa da Tua segunda vinda em poder e majestade. Pai Celestial, somos gratos pelas pequenas alegrias cotidianas que tornam nossa vida mais leve. Obrigado pelo café da manhã que desperta nossos sentidos, pelo primeiro raio de sol entrando pela janela. Agradecemos pelo canto dos pássaros que nos alegra, pelo perfume das flores que nos inspira. Senhor, somos gratos pelo sorriso de uma criança, pelo abraço apertado de quem amamos. Obrigado pelas músicas que tocam nossa alma, pelos livros que alimentam nossa mente. Agradecemos pelos momentos de descontração, pelas conversas agradáveis, pelas risadas espontâneas. Pai, somos gratos pelo descanso reparador, pelo sono tranquilo, pelos sonhos que nos visitam. Obrigado pelos sabores deliciosos, pelos aromas que despertam boas lembranças, pelas texturas suaves. Senhor, agradecemos pelas cores vibrantes, pelos sons harmoniosos, pelas sensações agradáveis. Somos gratos porque encheste nossa vida de pequenos tesouros que revelam Tua bondade. Que aprendamos a valorizar essas preciosidades simples que tornam cada dia especial. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que facilita nossa comunicação e nos conecta com pessoas distantes. Somos gratos pelas ferramentas que nos ajudam no trabalho, pelos recursos que otimizam nosso tempo. Agradecemos pela medicina moderna, pelos tratamentos eficazes, pelos medicamentos que curam. Pai, somos gratos pelos meios de transporte que nos levam rapidamente aos lugares que precisamos ir. Obrigado pela energia elétrica que ilumina nossa casa, pela água encanada que nos serve. Agradecemos pelos eletrodomésticos que facilitam nossas tarefas, pela internet que nos informa. Senhor, somos gratos pelas descobertas científicas, pelos avanços que melhoram nossa qualidade de vida. Obrigado pelos sistemas de segurança, pelos serviços públicos, pela infraestrutura que nos beneficia. Pai, agradecemos por vivermos numa época de tantos recursos e possibilidades. Somos gratos porque usas a inteligência humana para criar soluções que nos abençoam. Que saibamos usar toda a tecnologia para a Tua glória e para o bem da humanidade. Senhor, somos gratos pela liberdade que desfrutamos, pela possibilidade de expressar nossa fé. Obrigado por vivermos num país onde podemos adorar livremente, sem perseguição ou impedimentos. Agradecemos pela democracia, pelos direitos garantidos, pela justiça que nos protege. Pai, somos gratos pela educação disponível, pelas escolas que formam, pelas universidades que capacitam. Obrigado pelos serviços de saúde, pelos hospitais que curam, pelos profissionais dedicados. Agradecemos pela segurança pública, pelos bombeiros corajosos, pelos policiais que nos protegem. Senhor, somos gratos pelas oportunidades de crescimento, pela mobilidade social, pelo progresso possível. Obrigado pela diversidade cultural, pelas tradições preservadas, pela riqueza das diferenças. Pai, agradecemos por todas as conquistas sociais, pelos direitos humanos respeitados.
Somos gratos porque podemos viver com dignidade e contribuir para uma sociedade melhor. Que sejamos sempre agentes de transformação positiva em nosso meio social. Pai amoroso, somos gratos por tua paciência conosco, por nunca desistires de nos transformar. Obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã, pelo perdão que sempre está disponível. Agradecemos pela graça que nos sustenta, pelo amor que nunca falha, pela fidelidade que permanece. Senhor, somos gratos porque nos aceitas como somos, mas nos amas demais para nos deixar assim. Obrigado pelo processo de santificação, pelo crescimento gradual, pela transformação constante. Agradecemos pelas segundas chances, pelas oportunidades de recomeçar, pelos novos inícios. Pai, somos gratos porque conheces nossas fraquezas e ainda assim nos chamas de filhos amados. Obrigado por ver nosso potencial quando nós mesmos duvidamos de nossas capacidades. Senhor, agradecemos porque teu plano para a nossa vida é sempre de esperança e futuro. Somos gratos porque em Cristo somos nova criação. As coisas velhas já passaram. Que nossa gratidão se transforme em adoração e nossa adoração em transformação diária. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de expressar nossa gratidão nesta manhã abençoada. Somos gratos porque pudemos reunir tantos motivos para te louvar e engrandecer teu santo nome. Agradecemos porque quando começamos a contar tuas bênçãos, descobrimos que são incontáveis. Pai, somos gratos porque esta oração de gratidão mudou nossa perspectiva e renovou nossa esperança. Obrigado porque sentimos tua presença de forma especial durante este tempo de comunhão contigo. Agradecemos porque sabemos que este é apenas o começo de um dia repleto de novas bênçãos. Senhor, somos gratos porque tua bondade nos acompanhará todos os dias de nossa vida. Obrigado porque podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que não estamos sozinhos. Pai, agradecemos porque nossa vida é um testemunho vivo de tua fidelidade e amor. Somos gratos porque cada nova manhã é uma nova oportunidade de experimentar tua graça. Que nossa gratidão seja contagiante e inspire outros a reconhecer tua bondade em suas vidas. Senhor, queremos estender nossa gratidão aos momentos de aprendizado, aos erros que se tornaram lições valiosas. Obrigado, porque através dos nossos equívocos descobrimos tua paciência infinita e amor restaurador. Agradecemos pelas correções amorosas, pelas disciplinas que nos moldaram, pelos ajustes que nos direcionaram. Pai, somos gratos porque cada tropeço se tornou degrau para uma caminhada mais madura e consciente. Obrigado pelos mestres que enviaste, pelos livros que abriram nossa mente, pelas experiências que nos formaram. Agradecemos pela curiosidade que despertas em nós, pela sede de conhecimento, pela vontade de crescer. Senhor, somos gratos pelos cursos que fizemos, pelas capacitações que recebemos, pelas habilidades desenvolvidas. Obrigado pelas línguas que aprendemos, pelas culturas que conhecemos, pelos horizontes que se ampliaram. Pai, agradecemos porque cada novo conhecimento nos aproxima mais da compreensão de tua grandeza. Somos gratos porque através do aprendizado contínuo nos tornamos pessoas melhores e mais úteis. Que nossa mente esteja sempre aberta para aprender e nosso coração disposto a ensinar. Pai Celestial, somos profundamente gratos pelos momentos de descanso, pelo refrigério que nos proporcionas. Obrigado pelas férias relaxantes, pelos fins de semana restauradores, pelas pausas necessárias na rotina. Agradecemos pelos locais aprazíveis que visitamos, pelas paisagens que contemplamos, pela natureza que nos cura. Senhor,
Somos gratos pelos momentos de ócio criativo, quando nossa mente divaga e encontra soluções. Obrigado pelo sono reparador, pelos sonhos agradáveis, pelo despertar renovado a cada manhã. Agradecemos pelos hobbies que nos relaxam, pelas atividades que nos dão prazer, pelos passatempos edificantes. Pai, somos gratos pela música que acalma nossa alma, pela leitura que expande nossa mente. Obrigado pelos exercícios que fortalecem nosso corpo, pelas caminhadas que clareiam nossos pensamentos. Senhor, agradecemos pelos banhos revigorantes, pelas massagens relaxantes, pelo autocuidado que praticamos. Somos gratos porque compreendemos que o descanso não é luxo, mas necessidade estabelecida por Ti. Que saibamos equilibrar trabalho e descanso, atividade e contemplação, fazer e ser. Obrigado, Senhor, pelas estações de colheita em nossa vida, pelos frutos que pudemos saborear. Somos gratos pelos projetos concluídos, pelos objetivos alcançados, pelas metas superadas com Tua ajuda. Agradecemos pelos reconhecimentos recebidos, pelas premiações conquistadas, pelos elogios que nos motivaram. Pai, somos gratos pelos contratos assinados, pelos negócios prósperos, pelas sociedades abençoadas. Obrigado pelas vendas realizadas, pelos clientes satisfeitos, pela reputação sólida que construímos. Agradecemos pelos investimentos que renderam, pelas economias que cresceram, pela prosperidade responsável. Senhor, somos gratos pelas casas que compramos, pelos veículos que adquirimos, pelos bens que possuímos. Obrigado pelos empréstimos quitados, pelas dívidas pagas, pela liberdade financeira conquistada. Pai, agradecemos porque aprendemos que toda prosperidade verdadeira vem de Tuas mãos generosas. Somos gratos porque sabemos administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Que nossa prosperidade seja sempre canal de bênção para outras pessoas necessitadas. Senhor, somos gratos pelas estações de plantio, quando semeamos com fé, esperando a colheita futura. Obrigado pelos investimentos em educação, pelo tempo dedicado ao crescimento pessoal e profissional. Agradecemos pelas sementes de bondade que plantamos, pelos gestos de amor que distribuímos. Pai, somos gratos pelas orações que fazemos por outros, pela intercessão que oferecemos constantemente. Obrigado pelos conselhos que damos, pelas palavras de encorajamento que compartilhamos generosamente. Agradecemos pelo tempo que investimos nos relacionamentos, pela atenção que dedicamos às pessoas. Senhor, somos gratos pelos sacrifícios que fazemos hoje, pensando no bem-estar futuro da família. Obrigado pelas economias que guardamos, pelos planos que traçamos, pelos sonhos que cultivamos. Pai, agradecemos porque compreendemos que cada plantio requer paciência, cuidado e perseverança. Somos gratos porque sabemos que Tu multiplicas cada semente plantada com amor sincero, que continuemos semeando o bem, mesmo quando a colheita ainda não está visível. Pai amoroso, somos gratos pelos relacionamentos que foram curados, pelas reconciliações que promoveste. Obrigado pelas conversas difíceis que resultaram em entendimento, pelos mal-entendidos que se esclareceram. Agradecemos pelo orgulho que foi quebrado, pela humildade que floresceu, pelo perdão que circulou. Senhor, somos gratos pelas lágrimas de arrependimento, pelas lágrimas de alegria, pelas lágrimas de alívio. Obrigado pelos abraços que selaram a paz, pelas palavras que curaram feridas antigas e profundas. Agradecemos pelas famílias restauradas, pelos casamentos salvos, pelas amizades renovadas com carinho. Pai, somos gratos porque Tu és o Deus da reconciliação,
que une o que estava separado. Obrigado porque através do perdão experimentamos um gostinho do céu aqui na terra. Senhor, agradecemos porque cada relacionamento curado é testemunho do teu poder transformador. Somos gratos porque aprendemos que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Que sejamos sempre instrumentos de reconciliação e paz em todos os nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor, pelas manifestações de Tua presença durante os cultos, nas reuniões de oração. Somos gratos pelos momentos de avivamento, quando o Teu Espírito se move poderosamente entre nós. Agradecemos pelas curas que presenciamos, pelos milagres que testemunhamos, pelos sinais que vimos. Pai, somos gratos pelas vidas transformadas, pelas conversões genuínas, pelos batismos realizados. Obrigado pelas profecias que se cumpriram, pelas palavras proféticas que trouxeram direção e encorajamento. Agradecemos pelos dons espirituais manifestos, pela edificação do corpo de Cristo, pela unidade fraterna. Senhor, somos gratos pelos jejuns abençoados, pelas vigílias que trouxeram breakthrough, pelas orações respondidas. Obrigado pelas conferências inspiradoras, pelos seminários edificantes, pelos retiros que nos renovaram. Pai, agradecemos pelas campanhas evangelísticas, pelas vidas alcançadas, pelas almas salvas para teu reino. Somos gratos porque a Igreja continua cumprindo sua missão de fazer discípulos. Que sejamos sempre ativos na obra do reino, contribuindo para o crescimento da Igreja. Senhor, somos gratos pelos livros que moldaram nosso caráter, pelas biografias que nos inspiraram. Obrigado pelas mensagens que tocaram nosso coração, pelos sermões que transformaram nossa vida. Agradecemos pelos versículos que memorizamos, pelas passagens que se tornaram nossas favoritas. Pai, somos gratos pelos devocionais matinais, pelos momentos de meditação, pela comunhão íntima contigo. Obrigado pelos jejuns que nos aproximaram de Ti, pelas orações que aprofundaram nossa fé. Agradecemos pelos retiros espirituais, pelos momentos de silêncio, pelas revelações que recebemos. Senhor, somos gratos pelos grupos de estudo bíblico, pelas discussões enriquecedoras, pelos aprendizados mútuos. Obrigado pelas conferências que participamos, pelos pregadores que nos edificaram, pelos testemunhos que ouvimos. Pai, agradecemos porque Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Somos gratos porque através da leitura bíblica Tu falas diretamente ao nosso coração. Que nossa fome pela palavra continue crescendo e nossa sede por Ti seja sempre saciada. Pai Celestial, somos gratos pelos talentos artísticos que nos deste, pela criatividade que flui de Ti. Obrigado pelos desenhos que fizemos, pelas pinturas que criamos, pelas esculturas que moldamos. Agradecemos pelas músicas que compusemos, pelos instrumentos que aprendemos, pelos coros que integramos. Senhor, somos gratos pelas danças que glorificam Teu nome, pelas coreografias que expressam adoração. Obrigado pelos poemas que escrevemos, pelas histórias que contamos, pelas peças que representamos. Agradecemos pelas fotografias que capturamos, pelos momentos que eternizamos, pelas memórias que preservamos. Pai, somos gratos pelos vídeos que produzimos, pelos documentários que assistimos, pelos filmes que nos marcaram. Obrigado pelas receitas que criamos, pelos pratos que preparamos, pelos sabores que descobrimos. Senhor, agradecemos por toda forma de arte que nos permite expressar nossa humanidade e fé. Somos gratos porque através da arte tocamos corações e comunicamos verdades profundas. Que nossos talentos sejam sempre usados para a Tua glória e edificação do próximo. Obrigado, Senhor, pelas mudanças positivas que trouxeste à nossa vida, pelas transformações graduais.
somos gratos pelos hábitos ruins que nos ajudaste a abandonar, pelos vícios que quebraste. Agradecemos pelos hábitos saudáveis que desenvolvemos, pelas disciplinas que incorporamos à rotina. Pai, somos gratos pela paciência que cresceu em nós, pela mansidão que substituiu a irritação. Obrigado pela generosidade que brotou em nosso coração, pela disposição de ajudar que desenvolvemos. Agradecemos pela coragem que encontramos para enfrentar nossos medos, pelas barreiras que derrubamos. Senhor, somos gratos pela autoestima que foi restaurada, pela confiança que foi reconstruída. Obrigado pela perspectiva otimista que adquirimos, pela esperança que passou a nos caracterizar. Pai, agradecemos porque hoje somos pessoas diferentes do que éramos há alguns anos atrás. Somos gratos porque o processo de transformação continua e sabemos que ainda há muito crescimento. Que continuemos cooperando com Teu Espírito Santo em nossa santificação diária. Senhor, somos gratos pelas tradições familiares que preservamos, pelos costumes que transmitimos. Obrigado pelas receitas de família, pelos segredos culinários passados de geração em geração. Agradecemos pelas festas tradicionais, pelos aniversários comemorados, pelas datas especiais celebradas. Pai, somos gratos pelas fotografias antigas, pelos álbuns preservados, pelas histórias contadas e recontadas. Obrigado pelos objetos com valor sentimental, pelas heranças recebidas, pelas lembranças guardadas. Agradecemos pelas tradições natalinas, pelas celebrações pascais, pelos rituais familiares significativos. Senhor, somos gratos pelos provérbios familiares, pelos ditados que orientaram, pelas sabedorias transmitidas. Obrigado pelas canções que cantávamos juntos, pelas brincadeiras que nos divertiam, pelos jogos familiares. Pai, agradecemos porque as tradições criam identidade, belonging e continuidade através das gerações. Somos gratos porque através das tradições mantemos viva a memória dos que já partiram. Que saibamos preservar o que é bom e criar novas tradições abençoadas para o futuro. Pai amoroso, somos gratos pelas surpresas agradáveis que preparas para nós no dia a dia. Obrigado pelos encontros inesperados, pelas pessoas que cruzam nosso caminho na hora certa. Agradecemos pelas oportunidades que surgem do nada, pelas portas que se abrem quando menos esperamos. Senhor, somos gratos pelos presentes inesperados, pelas gentilezas que recebemos, pelos gestos de carinho. Obrigado pelas boas notícias que chegam quando mais precisamos, pelos telefonemas que nos alegram. Agradecemos pelas promoções inesperadas, pelos aumentos não solicitados, pelos bônus que recebemos. Pai, somos gratos pelos convites especiais, pelas viagens que não planejamos, pelas experiências únicas. Obrigado pelas descobertas casuais, pelos achados importantes, pelas soluções que aparecem naturalmente. Senhor, agradecemos porque Tu preparas surpresas que excedem nossa imaginação e expectativas. Somos gratos porque sabemos que o melhor ainda está por vir em nossa caminhada contigo. Que vivamos sempre na expectativa alegre das surpresas que Tu tens preparado. Obrigado, Senhor, pelas estações de renovação, quando tudo se torna novo em nossa vida. Somos gratos pelos recomeços, pelas segundas chances, pelas oportunidades de partir do zero. Agradecemos pelas mudanças de cidade que trouxeram crescimento, pelas mudanças de emprego que nos desenvolveram. Pai, somos gratos pelas mudanças de mentalidade, pelos paradigmas quebrados, pelas limitações superadas. Obrigado pelas amizades novas que enriqueceram nossa vida, pelos relacionamentos que floresceram. Agradecemos pelas fases da vida que abraçamos com alegria, pelas transições que navegamos com fé. Senhor,
Somos gratos porque Tu fazes todas as coisas novas no tempo apropriado. Obrigado, porque cada estação da vida tem sua beleza e propósito específicos. Pai, agradecemos porque mesmo quando resistimos às mudanças, Tu nos conduzes com amor. Somos gratos porque as mudanças nos mantêm dependentes de Ti e nos fazem crescer. Que abracemos as mudanças com fé, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Senhor, somos gratos pelos momentos de contemplação, quando paramos para admirar Tua criação. Obrigado pelos pôr do sol espetaculares, pelos amanheceres gloriosos, pelas noites estreladas que nos inspiram. Agradecemos pelas paisagens deslumbrantes, pelas vistas panorâmicas, pelos horizontes infinitos que vislumbramos. Pai, somos gratos pelos jardins floridos, pelos parques arborizados, pelas praças que nos acolhem. Obrigado pelas praias serenas, pelas montanhas majestosas, pelos rios que correm suavemente. Agradecemos pelas estações bem definidas, pela primavera que renova, pelo verão que aquece. Senhor, somos gratos pelo outono que ensina sobre desprendimento, pelo inverno que convida à introspecção. Obrigado pelos fenômenos naturais que nos lembram de Teu poder. Trovões, relâmpagos, arco-íris. Pai, agradecemos porque através da natureza aprendemos lições valiosas sobre vida e fé. Somos gratos porque a contemplação da natureza nos conecta contigo de forma especial. Que sempre encontremos tempo para parar e contemplar as maravilhas que criaste. Pai Celestial, somos gratos pelos mentores que colocaste em nossa vida, pelos exemplos que seguimos. Obrigado pelos líderes íntegros, pelos chefes justos, pelos supervisores que nos desenvolveram. Agradecemos pelos professores dedicados, pelos treinadores pacientes, pelos coaches que nos desafiaram. Senhor, somos gratos pelos avós sábios, pelos tios conselheiros, pelos padrinhos que nos orientaram. Obrigado pelos pastores fiéis, pelos líderes espirituais, pelos discipuladores que nos formaram. Agradecemos pelos amigos mais experientes, pelos colegas que nos ensinaram, pelos veteranos que nos guiaram. Pai, somos gratos pelos autores que nos influenciaram, pelos pensadores que expandiram nossa mente. Obrigado pelos palestrantes inspiradores, pelos conferencistas que nos motivaram, pelos speakers que nos impactaram. Senhor, agradecemos porque através desses mentores, Tu moldaste nosso caráter e direcionaste nossos passos. Somos gratos porque aprendemos que todos precisamos de pessoas mais maduras para nos orientar. Que sejamos também mentores para outros, compartilhando o que aprendemos com generosidade. Obrigado, Senhor, pelos momentos de celebração, pelas vitórias comemoradas, pelas conquistas festejadas. Somos gratos pelas formaturas alcançadas, pelos diplomas recebidos, pelas certificações conquistadas. Agradecemos pelos aniversários de casamento celebrados, pelos jubileus comemorados, pelas bodas alcançadas. Pai, somos gratos pelos aniversários especiais, pelas maioridades celebradas, pelas aposentadorias merecidas. Obrigado pelas inaugurações bem-sucedidas, pelos lançamentos exitosos, pelas estreias abençoadas. Agradecemos pelas promoções comemoradas, pelas conquistas reconhecidas, pelos sucessos compartilhados. Senhor, somos gratos pelas medalhas conquistadas, pelos troféus recebidos, pelas premiações merecidas. Obrigado pelos recordes quebrados, pelas metas superadas, pelos limites ultrapassados. Pai, agradecemos porque cada celebração fortalece nossa gratidão e renova nossa esperança.
somos gratos porque as celebrações criam memórias preciosas que nos acompanham pela vida. Que saibamos celebrar não apenas as grandes conquistas, mas também as pequenas vitórias diárias. Senhor, somos gratos pelos momentos de reflexão, quando paramos para avaliar nossa caminhada. Obrigado pelos períodos de autoavaliação, pelas análises honestas, pelos exames de consciência. Agradecemos pelos insights profundos, pelas descobertas sobre nós mesmos, pelas revelações pessoais. Pai, somos gratos pelas correções de rota, pelos ajustes necessários, pelas mudanças de direção. Obrigado pelos feedbacks construtivos, pelas críticas amorosas, pelas observações que nos ajudaram. Agradecemos pelas terapias que fizeram diferença, pelos aconselhamentos que nos orientaram. Senhor, somos gratos pelos retiros pessoais, pelos sabates observados, pelas pausas necessárias. Obrigado pelos diários mantidos, pelas reflexões escritas, pelos pensamentos organizados. Pai, agradecemos porque a reflexão nos permite crescer em sabedoria e maturidade. Somos gratos porque através da introspecção te conhecemos melhor e nos conhecemos melhor. Que continuemos dedicando tempo para reflexão e crescimento pessoal constante. Pai amoroso, somos gratos pelos legados que estamos construindo, pelas heranças que deixaremos. Obrigado pela oportunidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Agradecemos pelos valores que estamos transmitindo, pelos princípios que estamos ensinando. Senhor, somos gratos pelas instituições que ajudamos a fundar, pelos projetos que contribuímos. Obrigado pelas sementes plantadas que germinarão depois de nossa partida. E agradecemos pelas vidas que tocamos, pelos corações que transformamos, pelas esperanças que despertamos. Pai, somos gratos porque nosso nome será lembrado com carinho por aqueles que amamos. Obrigado porque nossa influência continuará ecoando através das gerações futuras. Senhor, agradecemos pela oportunidade de fazer diferença positiva no mundo. Somos gratos porque nossa vida tem significado eterno e propósito transcendente. Que nossa herança seja de fé, amor, esperança e boas obras que glorifiquem Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas de forma diferente do que pedimos, mas melhor do que esperávamos. Somos gratos porque Tua sabedoria supera nossa compreensão e Teus caminhos são mais altos. Agradecemos pelos nãos que se revelaram proteções, pelos atrasos que se mostraram redirecionamentos. Pai, somos gratos porque confias em nós o suficiente para não nos dar tudo o que pedimos. Obrigado porque tratas conosco como Pai amoroso, que quer o melhor para seus filhos. Agradecemos porque Teu amor é demonstrado tanto nas bênçãos quanto nas negativas necessárias. Senhor, somos gratos porque aprendemos a confiar em Teu coração, mesmo quando não entendemos Teus métodos. Obrigado porque cada oração respondida fortalece nossa fé e cada oração ainda não respondida exercita nossa paciência. Pai, agradecemos porque sabemos que Tu escutas todas as nossas orações e respondes no tempo perfeito. Somos gratos porque a oração não é apenas pedir, mas principalmente se relacionar contigo. Que nossa vida de oração seja sempre marcada por gratidão, confiança e submissão à Tua vontade. Senhor, somos gratos por esta manhã de gratidão que mudou nossa perspectiva e renovou nossa esperança. Obrigado, porque ao listarmos Tuas bênçãos, descobrimos que são muito mais numerosas do que imaginávamos. Agradecemos porque este exercício de gratidão fortaleceu nossa fé e aumentou nossa alegria. Pai, somos gratos porque sentimos Tua presença de forma especial durante este tempo de ação de graças. Obrigado porque sabemos que a gratidão é o caminho mais curto para um coração alegre.
Agradecemos porque a partir de hoje veremos nossa vida com outros olhos, mais positivos e esperançosos. Senhor, somos gratos porque esta oração nos conectou profundamente contigo e renovou nossa intimidade. Obrigado porque cada palavra de gratidão pronunciada foi como incenso subindo ao teu trono. Pai, agradecemos porque sabemos que um coração grato é solo fértil para mais bênçãos. Somos gratos porque a gratidão nos liberta do negativismo e nos eleva à tua presença. Que vivamos cada dia seguinte com este mesmo espírito de gratidão e reconhecimento. Pai eterno, somos gratos pelos ciclos da vida que nos ensinam sobre renovação e esperança constante. Obrigado pelos nascimentos que presenciamos, pelas novas vidas que chegaram para alegrar nossas famílias. Agradecemos pelos primeiros passos dados, pelas primeiras palavras faladas, pelos sorrisos espontâneos. Senhor, somos gratos pelos crescimentos observados, pelas personalidades que se desenvolvem, pelos talentos que desabrocham. Obrigado pelas formaturas assistidas, pelas conquistas celebradas, pelos sonhos que se realizam. Agradecemos pelos casamentos abençoados, pelas uniões que presenciamos, pelos novos lares formados. Pai, somos gratos pelos aniversários comemorados, pelos marcos alcançados, pelas memórias criadas. Obrigado pela sabedoria adquirida com a idade, pelas experiências acumuladas, pelos aprendizados colhidos. Senhor, agradecemos porque cada estação da vida tem sua beleza peculiar e propósito específico. Somos gratos porque tu nos acompanhas em todas as fases, desde o nascimento até a eternidade. Obrigado, Senhor, pelos profissionais dedicados que cuidam de nossa saúde com competência e carinho. Somos gratos pelos médicos experientes, pelos enfermeiros atenciosos, pelos técnicos especializados. Agradecemos pelos dentistas cuidadosos, pelos fisioterapeutas pacientes, pelos psicólogos compreensivos. Pai, somos gratos pelos farmacêuticos orientadores, pelos nutricionistas que nos educam sobre alimentação saudável. Obrigado pelos exames precisos, pelos diagnósticos corretos, pelos tratamentos eficazes. Agradecemos pelos hospitais equipados, pelos postos de saúde acessíveis, pelos centros de especialidades. Senhor, somos gratos pelos medicamentos disponíveis, pelas vacinas que nos protegem, pelas cirurgias salvadoras. Obrigado pelos equipamentos modernos, pelas tecnologias avançadas, pelos procedimentos minimamente invasivos. Pai, agradecemos pelos convênios médicos, pelos sistemas de saúde, pelos programas de prevenção. Somos gratos porque através destes profissionais, tu cuidas de nossa saúde física e mental. Senhor, somos gratos pelos educadores que formam mentes e caracteres com dedicação incansável. Obrigado pelos professores de educação infantil que plantam as primeiras sementes do conhecimento. Agradecemos pelos professores do ensino fundamental que constroem as bases sólidas do aprendizado. Pai, somos gratos pelos professores do ensino médio que preparam para os desafios da vida adulta. Obrigado pelos professores universitários que expandem horizontes e aprofundam conhecimentos especializados. Agradecemos pelos mestres e doutores que conduzem pesquisas e fazem descobertas importantes. Senhor, somos gratos pelos coordenadores pedagógicos, pelos diretores visionários, pelos gestores educacionais competentes. Obrigado pelas bibliotecárias que preservam conhecimentos, pelos auxiliares que apoiam o processo educativo. Pai, agradecemos porque através da educação tu nos capacitas para servirmos melhor à sociedade. Somos gratos porque o conhecimento é ferramenta poderosa para a transformação pessoal e social.
Pai Celestial, somos gratos pelos trabalhadores que mantêm nossa sociedade funcionando com eficiência. Obrigado pelos garis que mantêm nossas ruas limpas, pelos jardineiros que cuidam dos espaços verdes. E agradecemos pelos motoristas de ônibus, pelos entregadores, pelos carteiros que conectam pessoas e lugares. Senhor, somos gratos pelos mecânicos que mantêm nossos veículos funcionando, pelos eletricistas que garantem energia. Obrigado pelos encanadores que resolvem problemas hidráulicos, pelos pedreiros que constroem nossos lares. Agradecemos pelos vendedores atenciosos, pelos caixas eficientes, pelos atendentes solícitos. Pai, somos gratos pelos cozinheiros que preparam refeições, pelos garçons que nos servem. Obrigado pelos seguranças que nos protegem, pelos porteiros que nos recebem, pelos faxineiros que mantêm ambientes limpos. Senhor, agradecemos porque cada trabalhador tem valor e contribui para o bem comum. Somos gratos porque, através do trabalho honesto, Tu abençoas tanto quem trabalha quanto quem é servido. Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos a Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.